Oi, Sandra. Boa noite, tudo bem? Deixa eu só compartilhar aqui, tá? Rapidinho. Fala, grande homem. E aí, Donizete, bom dia. Ou boa noite. Como é que é o nome dele agora? Edgar, nosso irmão Edgar. Boa noite. Eu tô bem, Edgar, e você? E aí, Bradock, tudo jóia? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da live. Um, dois, três, dá pra ouvir aí? Ah, Eu tô compartilhando aqui, sabe, o Anderson? ah, sim, sim. Então, gente, vamos lá, compartilha aí. Tap, tap na telinha pessoal, Republica. Eita, eita. Isso, curte a live e compartilha. Tô bem, Edgar, tá indo bem, graças a Jeová, tá tudo certinho. Oi, irmã Débora, boa noite. E aí, Márcio Soares, boa noite, tudo bem? Oi, Douglas, tudo bem? Boa noite. Andréia, boa noite. Estela, boa noite. Que bom que vocês estão bem. Vem sim, vem assim, meu querido. Venha visitar aqui o Brasil. Você vai amar, viu? Boa noite, Jefferson. Tudo jóia?
Insta da organização? Como assim? É, porque tem algumas congregações não leu ainda não. Mas está em inglês, ou você vai ouvir na sua congregação, não se preocupe. Vai chegar lá. Que algumas reuniões foram na quinta, né? Outras foram nas quartas, então o anúncio não chegou antes. Mas deixa isso para assunto congregacional. Não cabe a gente isso não. Vai chegar um tempo devido ao seu ouvido. Venha visitar o Ceará, aqui é frio, você vai gostar. O Rodson Santos. É não, Edgar, é não, Edgar. Conversa de Rodson. Tu vai fazer o que no Ceará, menino? A ex, quem é esse a ex, hein? A ex, oxi. É não, Acha que ele é de Luanda. a Luanda? É, ele não é no Brasil, não. Ei, Roberto, eu tinha uma live, né? E tinha um rapaz. O rapaz, ele é professor de línguas, né? Cara, ele é parece que é de Angola, né? De Angola ele, rapaz. O cara é inteligentíssimo, viu? Fala mais de 6 idiomas, professor de língua e tal. E ele falando, explicando a história do islamismo, né? Na live lá. Eu só perguntando pra ele umas coisas, ele falando, né? Hum. Ele parece ser bem sincero. Aí quando ele falou sobre a questão da imortalidade, aí eu falei pra ele, mas no início, o homem tem uma alma ou ele é? Aí ele falou, não, ele tem. Aí eu citei o texto lá, né? Aí ele falou, interessante, aqui nunca tinha visto. Eu falei, mas você fala hebraico, falou, eu tô aprendendo um pouquinho. Veja lá, ele começou a pesquisar, ele até gostou. Ele estava em qual live? A live dele, né? Parece que ele é de uma religião lá de Angola, né? Ah, tá. Sim, sim, entendi. Aí eu entrei na live, ele parece ser uma pessoa bem sincera mesmo, né? Eu senti sinceridade nele. Aí eu peguei, mandei umas coisas no chat pra ele ler, né? Ele começou a ler, tá interessante. Entendi. Que legal. Hoje, boa noite. A responsabilidade de pregar é de todo e qualquer cristão. Não é só dos ungidos, não, é de todos. Todos os cristãos têm a responsabilidade de pregar. É claro que os ungidos, ele tem essa chamada especial porque eles serão o herdeiro desse reino, né? Juiz também, né? O herdeiro do reino, né? Então, é claro que para eles a responsabilidade é muito maior. É aquilo que Jesus disse, né? Quanto você dá mais à pessoa, mais é cobrado dela, né? Oi, Rodson. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bom, meu irmão? Boa noite. Quem é o rapaz? Como é que o espantalho aí, espantalho? Você ataca o Espalhando espantalho, é? verdades. O Rodson, boa noite, Boa Rodson. O Anderson, rapaz. noite. É o Anderson. O Anderson. Será que tu atacava espantalho? Essa questão aí, Roberto, né, de se é só os ungidos, não Como é porque bom Jesus, chegar em casa, ver uma live aí. Ó, o Jefferson. Boa Boa noite. noite. o Jefferson é herege, viu? Herege. Eita. Esses Heresia. dias, Heresia. esses dias eu escrevi assim no comentário, acredito na... Como que foi, ô Rodson, que eu coloquei lá em terceira pessoa? Na Trindade, né? Isso, aí eu falei assim, Enganou o Renê. aí o René achou que eu era trinitário, só ver se era esse cara aí pra nós falar com ele. Pois é, como eu tava falando, tem aquele texto lá que Jesus falou que quem ajudar um desses meus irmãos também a mim fizeste, né? E aí os irmãos eles fazem a pregação, nós ajudamos esses irmãos, né? Como Jesus falou, que teriam aquelas pessoas que queriam ajudar os irmãos de Cristo. E aí é onde a gente entra. Fala, Mário, Antônio, tudo jóia?
Ué, o espalhando, na verdade, tá usando a internet de padaria. Caiu. O Anderson, vamos pagar essa internet, né? A dele é discada ainda, né? Tempo da Deve discada. ser. É, Roberto, o que é que você achou daquele rapaz de manhã? É muito prolixo, né, ele? Não fala nada com nada. Tava com a Adriana Não na é ele que live tá, do Gabriel? não é ele que tá no grupo? Não. O O pastor? Adventista lá. Adventista. Ah, não, o Alexandre? Alexandre. Eu já falei tanto com o Alexandre, viu? Não, É interessante, conhecido lá. Roberto, é que ele fala assim, Roberto, ó. Não, tem gente que lê, mas não tem a capacidade de compreender, é normal. Aí depois ele, para defender a crença dele, ele vai citar João 10:30, eu, Pai, somos um. E qual foi outro texto? Quem me vê, vê ao Pai, né? Quem me vê, vê ao Pai. Quando falando Jesus respondendo a Filipe. Aí ele cita esse texto e não entendeu o texto e aplica de modo errado. Ele fala que os outros fazem isso e quando ele vai falar, ele faz justamente o que ele disse que os outros não fazem. Eu já conversei tanto com ele já, viu, Rodas? Não acredito. Já conversei. Ele sempre, o escape dele é falar sobre a lei, sobre o sábado, porque os adventistas do sétimo dia guardam o sábado, e por isso são superiores, porque o sábado é o selo de Deus, e vocês não têm um selo de Deus. Então, normalmente, quando você conversa com ele parte mais para esse argumento. Então, ele deixa de tratar o assunto que estava em pauta para tratar e puxar muito para o sábado, né? Então isso é um É subterfúgio dele, né? muito comum dos adventistas dos sétimo dias, dos adventistas do sétimo dia, quando você está falando sobre um assunto, por exemplo, da Trindade, e você prova que a Trindade não é um ensino bíblico e a religião deles ensinam a Trindade, aí para provar que eles são a religião verdadeira, eles têm um subterfúgio de se apegar na ideia de que só eles guardam o sábado e por isso eles são a religião verdadeira. São É os muito escolhidos. comum. Com o Alexandre ali, eu já conversei com ele várias vezes já sobre esse assunto, sobre o assunto do sábado, sobre o assunto da Trindade, sobre vários outros assuntos, entendeu? Sim. E interessante que Paulo cita aquele texto lá dizendo que tem aqueles que consideram um dia mais importante do que o outro, né? Aí eles fazem isso, eles consideram o sábado. É um subterfúgio normalmente que eles recorrem, né? Para não falar mais do tema e tentar argumentar fazer aquela pergunta simples. Ah, então se não existe lei, então posso fazer tudo o que eu quero. É a única argumentação que eles têm, né? Ah, então se a lei foi abolida, então a gente agora pode pecar? Não é Pode. esse é o argumento, né? Mas pode, você pode fazer o que você quiser. É lícito fazer? É outra história, né? Não. Pois é, não, eu sei, tô falando do argumento que eles usam para Não, isso. sim, eu tô falando em cima do argumento dele, né? Ah, se você quiser fazer, pode fazer. Quando Jesus Agora, é instituiu certo? quando Jesus instituiu a celebração da sua morte, tinha apenas 11 apóstolos, certo? Certo. Na verdade, sim, na Páscoa estavam os 12. Na ocasião em que Judas sai, isso é registrado no livro de João, no Evangelho de João, ele então pegou um pouco do pão que sobrou da Páscoa, né? Um pouco do vinho e fez então a instituição da ceia do Senhor. Porque no caso deles, o Edgar, os ungidos, os 12 apóstolos, eles são os alicerces da Nova Jerusalém. É com eles que começou a escolha dos 144 mil. É tanto que no livro do Apocalipse você vai ver o nome dos 12 apóstolos como um alicerce da Nova Jerusalém. Como pedra de alicerce. Assim como os 12 filhos de Jacó eram o alicerce da Jerusalém carnal, os 12 apóstolos são alicerces da Jerusalém celestial.
Então, justamente por isso, porque o número 12 é um simbolismo, tem a ver com o arranjo de Deus. É tanto que depois disso participaram, a ceia foi participativa para todos. Aqueles 12 apóstolos, 11, né, representaria isso. Ele escolhe os 12 apóstolos, que são os enviados. Ele está ali dando Lembra que Moisés ele é aquele que vai intermediar o pacto entre Deus e a nação de Israel, os 12, né, simbolizada pelas 12 cabeças. Ali Jesus estava também pegando esse paradigma que existia dentro da cultura judaica, o número 12, para representar a formação da nova organização, do novo governo de Deus. Então era 12, sim. Não havia problema se tivesse mais de 12, não é? Mas aí é um número representativo. É um número que tem a representatividade. Valeu, Donizete, muito obrigado. Então, por isso que 12. Mas depois, né, evidentemente, eles participaram da ceia do Senhor. Sou muito grato a Jeová por todo o esclarecimento e me dá um coração humilde para entender. Que legal. Tudo bem, tudo bem. Olha só que interessante. Quando você vai ver aqui no livro do Apocalipse, você vai ver esse número, né? Você vai ver esse número. Lá, os 12 apóstolos tendo como a base do alicerce. Isso é muito significativo. Ó. Aqui em Apocalipse, capítulo 21. Não tem problema não. Não tem problema não, tá? Não, ele é nosso irmão, Zac. É só uma... Ó, aqui em Apocalipse 21, versículo 14, diz assim, ó. A muralha da cidade também tinha 12 pedras de alicerce. Olha que curioso. E sobre elas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Interessante, né? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tanto é base, Roberto, o número 12, porque 12 vezes 12 dá quanto? 144, né? 144, exato. Então é um número representativo. Tá bom, meu irmão? Começou lá com a nação de Israel e evidentemente termina, né, com isso. Esse é o arranjo de Deus. É claro que aqui Jeová está usando a questão numérica, né? A questão numérica ela é significativa para entendermos alguns aspectos da Bíblia. Por exemplo... Agora, Roberto, Sim? uma pergunta aí para o pessoal entender também, né? Se o número 12 é uma representatividade, por que os 144 mil ele é literal? Porque o número 144... Justamente, os 12 representam a totalidade dos 144 mil. É que aí as pessoas gostam de questionar dizendo que não é, né? Não é literal. Só que aí quando a gente vai ler lá Não, o número 12 ele não é simbólico, tá? Ele é representativo. Ele é literal, porque de fato foram 12 apóstolos. Ele é literal. Mas aqueles 12 representa o todo dos 144 mil. Mas você já viu, né? As pessoas falando que o número não é literal, é simbólico? Sim. Claro, Né? as pessoas falam muito isso. Aí a pergunta é, o número simbólico ele pode ser completado ou não? Pois é, né? Obrigado, aí Cris. a Olha, Bíblia o baú diz... está aberto aqui. Só um minuto, Rodson. Tá, o baú está aberto aqui, vocês podem clicar. Já e estou ativar. pegando. Pronto. Obrigado, viu, Donizete? Oi, Andressa. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Cris. Exatamente, Ivone. Exatamente isso. Fala, meu Aí a amigo. Bíblia vai dizer que o Apocalipse 6:11, né? Diz que aqueles que estavam lá clamando por justiça,
Aí é dito para eles que ele aguardassem, né? Eles receberiam a veste branca e aguardassem até que se completasse o número dos seus co-irmãos, né? Se o número ele é representativo, é simbólico, por que é que precisa esperar se completar? Não tem lógica. Só algo literal, um número literal que precisa ser completado realmente. Se fosse um número simbólico, como eles dizem, né? Não precisaria. É porque o que é interessante é o seguinte: para a nação de Israel, não havia esperança celestial, eles não entendiam. Tem algumas passagens na Bíblia, gente, que é bem curioso. Por exemplo, você vê em Isaías 54, versículo 1, lá tem uma mulher que ela é estéril, mas ela está ela tá gritando para dar à luz. Ela não pode ser a nação de Israel. Israel, ela tem ali uma quantidade de filhos enorme. O próprio Jeová disse que os filhos de Israel teria a quantidade de número como as estrelas dos céus, de pessoas como as estrelas do céu. Então, evidentemente, não se trata da nação de Israel. Na ocasião em que Jesus falou assim para os seus discípulos acerca de João Batista, ele diz: olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. O menor no reino é maior que ele. Quem é esse menor que no reino? O menor no reino que é maior que João Batista, ele é aquele que é ungido por Espírito Santo. Ele nasce não da água, nem só de mulher, mas ele nasce da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito, gente? O novo nascimento é serem batizados com o Espírito Santo. A nação de Israel como toda, ela não seria escolhida para ir para o céu. Não seria escolhida. É tanto que o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão, eu gosto muito desse texto, aparece aqui no capítulo 4 capítulo 4 de Gálatas. Ele falando sobre a simbologia que existiu, né? E ele fala que aquilo ali era um drama simbólico. No caso, lembra da ocasião em que você tem, por exemplo, você tem Abraão e a promessa feita a Abraão, de que Abraão teria um filho. Oi, boneca, boa noite. Abraão teria um filho, só que ele teria um filho com Sara. A promessa era essa: Abraão, você vai ter um filho com Sara. Só que nessa impaciência, com quem Abraão teve um filho? Ah, tá, porque você mudou o nome, o boneca, Chuchu. Então ele tem um filho com H, que é a egípcia, a estrangeira. Lembra dessa ocasião? Só que a promessa feita a promessa feita para Abraão era que ele teria o filho da promessa, o descendente viria da promessa, não por meio de Ismael, exatamente, não por Ismael. Mas no caso de Ismael nasceu de maneira natural. Mas como assim de maneira natural? É porque no caso de H, ela não era estéril. No caso de Sara, ela era estéril. Então, no caso de Sara, não. Sara precisava que houvesse uma intervenção divina para que ela tivesse as suas faculdades reprodutivas restauradas. E para que isso acontecesse, era preciso que Jeová usasse o seu poderoso Espírito Santo para fazer isso. Então, por isso que Isaac, ele é o filho de uma promessa. Ele nasce por causa de uma promessa. Uma promessa, um pacto, um acordo. Então, Isaac nasce por causa disso. Já no caso dos filhos de... Já no caso do filho de H, não. Então o apóstolo Paulo pega aqui, olha, no capítulo 4, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó. Por exemplo, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um com a serva e o outro com a livre. Mas o filho da serva foi gerado de maneira natural, ou seja, não precisou, Jeová não prometeu nada a Abraão por meio de H. Então, natural, ele foi lá, fez o que tinha que fazer e nasceu. Ela não tinha, ela não era estéril, entendeu? Foi natural. Mas o filho, cadê? E o outro é o filho da livre por meio de uma promessa, tá vendo?
Essas coisas são um drama simbólico, pois essas mulheres representam dois pactos. Um pacto, um do Monte Sinai, que é o pacto da lei, né? Lembra? Que é no Monte Sinai que é feito, e que gera filho para a escravidão, que é Agar. Quem é Agar? Agar representa quem? A nação de Israel literal, a nação de Israel carnal. Agar representa os Sinais, um monte na Arábia que corresponde a Jerusalém atual. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz, né? Que corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém era a capital, era ali a identidade da nação de Israel, era Jerusalém. E está em escravidão com os seus filhos, porque eles estavam debaixo de lei. Até hoje, né? Alguns acham que está debaixo de lei, por isso que não são livres. Mas a Jerusalém de cima, que aqui é nítido, que dá para perceber que ele está falando de Sara, mas a Jerusalém de cima é livre. Ela é nossa mãe. Aí ele cita o texto de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Pois está escrito, alegre-se a mulher estéril. Quem é essa mulher estéril? Representando aqui Sara. Quem é essa mulher? Quem ela representa? A Jerusalém de cima. Quem é Jerusalém de cima? Aquela mulher que aparece no Apocalipse capítulo 12, que está vestida do sol, que tem as estrelas debaixo, que tem as 12 estrelas na coroa, que tem a lua debaixo dos seus pés. É aquela mulher, tá? A mulher celestial de Jeová, composta de seres espirituais. Agora note que interessante. Depois que Paulo fala que essa mulher estéril teria muitos e muitos filhos, ele mencionou no versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Lembra da promessa que Jesus foi? Eu vou para o Pai, vou rogar o ajudador, o Espírito Santo, o Consolador, e ele será derramado sobre vocês. Essa é a promessa. Então, ao rogar a Deus que mandasse o Espírito Santo, aqueles homens que eram nascidos de mulher, agora passaria a ter um novo nascimento, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, a menos que alguém nasça da água e do Espírito. E esse nascimento não depende da pessoa, depende de Jeová. Continuando, diz, vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaac foi. Mas, assim como naquele tempo o gerado de maneira natural começou a perseguir o gerado por meio do Espírito. Aí ele diz, assim acontece agora. Então Paulo reconhece que eles nasceram do Espírito. Notou? Foi toda a nação de Israel que nasceu do Espírito? Não. João Batista, por exemplo, não nasce do Espírito. Aqueles que não estavam presentes no Pentecoste do ano 33 não foram batizados do Espírito. A partir dali, eles recebem a promessa, né? Lembra? Fiquem em Jerusalém, não saia de Jerusalém até que vocês recebam aquilo que foi prometido pelo meu Pai. Aquele derramamento do Espírito Santo Jeová usaria o Espírito Santo de uma maneira especial. Jeová usaria seu Espírito para selar ou ungir 144 mil pessoas, começando no Pentecoste do ano 33. Só que até o ano 36 não foi possível encontrar esse número dentro da nação do Israel carnal, gente. Não foi possível. Apenas pessoas que têm a marca da circuncisão, que era do Israel natural, é que poderia então ser escolhido para entrar nesse arranjo. Só que aí não foi encontrado os 144 mil. O apóstolo Paulo disse que aconteceu naquela época o que tinha acontecido lá nos dias de Elias. Embora a nação de Israel fosse muito grande, um pequeno número, igual o grão de areia do mar, pequeno número, foi que mostrou fé. Então, no primeiro século, embora a nação de Israel tinha uma quantidade enorme de pessoas, poucos demonstraram fé no Messias. Então, poucos foram escolhidos por espíritos, foram ungidos com o Espírito Santo. Mas na frente começa então ali o ajuntamento. Se acrescenta 3 mil pessoas no discurso do apóstolo Pedro, mais tarde nós temos 5 mil. Só que ali no primeiro século, depois de certo tempo, começou a haver uma grande apostasia.
Então não foi possível completar um número dos 144 mil dentro da nação de Israel. Né? Aí o que é que acontece? Jeová, depois dos 7 anos que foi concedido especificamente à nação de Israel, e é por isso que Jesus disse, olha, eu não vim para a pessoa das nações, eu vim primeiro encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É tanto que Jesus dá instrução aos discípulos para que não vá para as cidades samaritanas, porque lá tem uma grande quantidade de pessoas que não eram nem prosélitas, eram pessoas realmente que não tinham a circuncisão e, portanto, não fazia parte da nação de Israel. Quando acaba os 7 anos concedida à nação de Israel, conforme a profecia de Daniel, no ano 36, o primeiro gentio, gente, é uma pessoa de um povo pagão, vamos dizer assim, né? De um bárbaro. Os gregos chamavam de bárbaro, os romanos também o chamavam assim. Eram pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, entende? Então, os bárbaros, os gentios, eles chamavam, em hebraico é goi, ou no plural goim. Até hoje os judeus se referem a pessoas das nações, tinha que ser goim mesmo. Goim são os gentios, tá? Pessoas que não têm a marca da circuncisão. A parte do homem que é cortado lá para demonstrar ali uma marca de dedicação a Deus. Então, assim, Cornélio não era circuncidado. Ele era do regimento italiano e, portanto, de Roma. Então, ele era alguém que não tinha circuncisão. O próprio relato diz isso, né? Ele não era um prosélito, ele era realmente um gentio. Para provar que a bênção não estava mais com a nação de Israel, mas estava agora sobre o Israel espiritual, que era misto, desde que aceitasse Jesus como o sacrifício provido, poderia receber então a dádiva do Espírito Santo. Então Cornélio é batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado em água. Mas ele é batizado depois em água. Mas por que Jeová derramou o Espírito Santo sobre Cornélio? Oi, Paulo, boa noite. Por que Jeová fez isso? Porque se não acontecesse, Pedro não iria batizar Cornélio. Pedro não podia nem entrar na casa de um gentio. Entendeu? Pedro não podia nem entrar na casa de um gentio. Aí quando ele recebe o Espírito Santo, aí Pedro, se eles recebem o Espírito Santo, se Deus aprovou pessoas gentias, quem sou eu para negar que eles sejam batizados? Entendeu aí? Então Jeová estava dizendo, olha Pedro, vou mostrar para vocês que eles são pessoas escolhidas agora. Então eles foram ungidos, falaram em outros idiomas também. Ele ficou assustado. Por isso que ficou aquela discussão lá no primeiro século, desde o ano 36 até o ano 49 da nossa era cristã, se era preciso ou não fazer a circuncisão. Ficou provado no Concílio de Jerusalém que não havia necessidade nenhuma de ser circuncidado, porque o Espírito Santo estava sendo derramado sobre pessoas sem circuncisão. Entendeu? Mas os 144 mil seria tirado especificamente da nação de Israel. Pode falar aí, meninos, tá? Aí eu fico imaginando assim, Roberto, ó, comparando a essa situação. Aquela situação em que Abraão fala com o anjo de Jeová, né? Se tiver 50 pessoas, eu destruirá? Não, destruirei. Chegou até 10, né? Nessa ocasião aí, Jeová olha, será que tem 144 mil israelitas aqui que dê pra ungir? Tem não, então vamos abrir. Aí abriu-se, né, pra Cornélio. E ali perdeu-se, né, Roberto, a chance da nação de Israel? Quando abre para Cornélio ali, sua família ali, e os gentios são batizados com o Espírito Santo, fechou as portas para a nação de Israel e abriu-se para agora para a gente, né? Pois é. Espalhando a verdade? Jefferson, tá roncando? Nada, é que eu tô aqui lavando a louça pra você ter ideia. Já falei que você tem vezes que você virou minha Netflix já, ó.
Tava lavando a louça, arrumando aqui, dando um jeito na casa aqui. E eu ouvindo vocês aí. Ah, tá. Interessante. Vai, tá dando eco Do, aqui. do que vocês Então, estavam vamos lá. falando? É sobre os 144 mil. Ah, sim. Então, eu peguei o finalzinho da fala do Rodson, tava longe, um pouco longe aqui do celular. Verdade, né? A gente parar para pensar enquanto Jeová é amoroso, e quanto ele proporcionou isso ao mundo inteiro, né? Quando você pega lá atrás, você já via que tinha pessoas de outras nações que foram meio que vendo Jeová por meio da nação de Israel e depositou fé, né? Vários, né? Inclusive. Ali mesmo na ocasião de Moisés, ali através do Mar Vermelho, a gente até teve uma sentinela que falou, acho que foi mais ou menos isso mesmo, que muitos ali provavelmente foram incluídos, né, naquela salvação ali, alguns egípcios mesmo, no caso ali, e várias outras ocasiões, né? Também a gente pode ter certeza que teve várias pessoas que depositou fé em Jeová. Eu acho que Jeová já estava vendo isso desde o começo, né? Que outras pessoas poderiam servir ele, né? Desde o início ali. Mutado, Roberto. Tá mutado. Esses dias finalizou o livro do profeta Isaías, e no finalzinho ali do capítulo 65, lá fala, né? Jeová menciona. Não, no início do 65, desculpa. No início do 65, menciona ali claramente que Jeová disse que seria achado por um povo que não clamavam por ele. Deixei-me achar por um povo que não me chamava. Fala, Berna. Boa noite. Boa noite, e aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Certo, eu não sei qual é o assunto aí que eu entrei agora, peguei o barco andando, né? Mas eu vi você só citando Isaías aí, a leitura do capítulo dessa semana, né? 65 e 66 na reunião. É esse o assunto? Não, a gente estava falando sobre os 144 mil que Jeová decidiu escolher a princípio da nação de Israel, Ah, e sim. como não encontrou os 144 mil no primeiro século, Jeová expandiu isso para outras nações. Não, interessante, né, Roberto, que Jeová esperou isso até o ano 36, né? Até completar 70 semanas de ano, né? Mesmo depois de Jesus ter morrido, ainda teve mais 3 anos e meio de favor. Não, 2 anos. 3 anos Isso e meio mesmo, de favor, né? isso mesmo. E ainda assim não conseguiu encontrar dentre eles, né? Então essa profecia de Isaías, realmente, 65, os versículos iniciais realmente se cumprem aí, né? Precisou chamar pessoas das nações, né? Os gentios incircuncisos para fazer parte, porque o propósito inicial era que fossem judeus naturais, né? Êxodo 19, acho que 5 e 6 dá a entender isso, né? É isso. Exato, né? Jeová diz assim, olha, eu farei de vocês uma nação, esse texto que você citou, Berta. Ó, para vocês marcarem, tá, pessoal? Vamos citar os textos então. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, lembra só, vamos falar do contexto. Nessa ocasião aqui, Jeová estava formando a nação de Israel, tá? Seria dessa nação que seria tirado os 144 mil ungidos para reinar com o Messias quando ele viesse. É tanto que está aqui, ó. Aqui ele sai do Egito, Jeová faz o que com ele? Um pacto. Esse pacto servia para protegê-los, que era o pacto da lei. Aí aqui no versículo 5 diz o seguinte, ó, Êxodo 19, 5, diz assim, agora, se obedecerem fielmente a minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos,
Isso. Pois a terra inteira é minha. Vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, ela seria uma propriedade especial. Aí, o que é que acontece? Diante de todo o povo, dos cabeças, eles disseram, sim, nós estamos dispostos a obedecer tudo que Jeová ordenou. Então, tá certo. Fizeram o contrato ali, o acordo, né, o pacto. A palavra hebraica para pacto é berit, que é traduzido também como aliança, né? E fazer um pacto em hebraico é katav berit. Então eles fizeram a katav berit. Fizeram um pacto, um acordo. Só que esse pacto aqui, existe vários tipos de acordo, tá, gente? Vários tipos de pacto, vários tipos de aliança. Por exemplo, um casamento. O casamento ele é para toda a vida, mas ele pode se romper? Pode. Se um dos cônjuges trair um ao outro, pode acabar o casamento. É o fim do contrato. No acordo, aliança. Da mesma forma, a nação de Israel, eles tinham um acordo com Jeová. E esse acordo era bilateral. Se vocês cumprirem a parte de vocês, eu cumprirei a minha. Vocês precisam obedecerem os meus mandamentos, obedecerem os meus decretos, as minhas decisões judiciais. Se não fizerem isso, acabou o seu acordo. Foi isso que aconteceu. Aí, quando chega aí, lá o Messias, Jeová diz assim, olha, vou dar um tempo para vocês terão um tempo ainda. 7 anos, a partir do ministério do Messias, do Filho de Deus. 7 anos. Contando do ano 29, termina no ano 36. Acabou-se. Do ano 36, a nação de Israel não é mais a nação escolhida de Deus. Oi, Juliano, boa noite. Aí, olha só que interessante. Olha. Se você pode ler também depois o capítulo inteiro de Levítico 26. Você vai ver a bênção e a maldição caso eles desobedecessem à lei. Tá? E havia profetizado várias vezes o profeta Isaías, bem como outros profetas, que se Israel continuasse desobedecendo, Jeová iria rejeitar eles. Porque qual o motivo da nação de Israel tinha para se vangloriar? Sendo que eles poderiam perder o favor. Jeová disse assim, olha, eu te escolhi vocês, não porque vocês é a nação mais populosa da terra. Não, vocês é uma nação insignificante aos olhos de muitas nações. Eu não escolhi vocês por isso. Aí você lembra daquele princípio, né, que Jeová determinou ali, na ocasião que Gideão vence a guerra com 300 homens, né? Lembra? Jeová não está interessado em quantidade, mas em qualidade. Jeová disse, são só por meio dos 300 que eu vencerei, para que vocês não se orgulhem. Então, da mesma forma, Jeová estava fazendo com a nação de Israel. Eu escolhi vocês, mas vocês não têm motivo nenhum para se orgulhar. E não é verdade que muitos judeus até hoje se orgulham. Nós somos o povo de Deus. Jeová disse que eles não tinham motivo nenhum para se orgulhar. Eles tinham, assim, o motivo de dizer assim, ó, de servir a Jeová e dizer assim, nós temos a Jeová como Deus e nós confiamos totalmente nele. E esse era o motivo que eles poderiam se orgulhar. Mas de dizer a Deus nos escolheu porque nós somos o mais belo da terra, o mais inteligente, o mais populoso. Não, não é verdade. Aí o profeta Isaías, ó, no capítulo 66, já havia até profetizado, ó. 65, melhor dizendo, versículo 1. Tornei-me acessível àqueles que não perguntavam por mim. Que curioso, né? Deixei-me achar por aqueles que não me procuravam. Aí olha o versículo 2, citado até pelo apóstolo Paulo depois. O dia inteiro estendi as mãos a um povo obstinado. Será que o povo estava... Será que havia motivos para Jeová tratar aquele povo de forma especial? Não, é. Assim como eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também fomos feitos. Adão não era israelita, era? Não. Adão não era israelita. Todos os seres humanos da face da terra foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, Jeová escolhe um povo com um objetivo, com um propósito,
Entenderam? Jeová escolheu a nação de Israel com um propósito. Não foi porque eles eram mais bonitos, mais belos da face da terra, o mais populoso, o mais inteligente. Não. Todos descendem de Adão, mas entenda, tem um propósito porque Jeová tem escolhido aquele povo. Louvado seja Jeová, o Duda. E aqui na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trabalha da seguinte maneira. Ó. No capítulo 2, e vocês podem ir anotando aí, tá? Do capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 25 até o versículo 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você tem a lei e tem a circuncisão, certo? Certo. Mas se você tem a circuncisão e desobedece a Deus, desobedece à lei, para que serve a circuncisão? Para nada. Paulo trabalha isso. Olha que interessante. A partir do versículo 25, ele diz, de fato, a circuncisão só tem valor se você guarda a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, é quase que um incircunciso, sem ter a marca, por causa da desobediência, por causa da transgressão da lei. Portanto, se o incircunciso, olha só, o incircunciso, como era o caso de Cornélio, guarda as justas exigências da lei, não será a incircuncisão dele considerada como circuncisão? Embora ele não tivesse a marca lá no prepúcio, lá na parte dele, por obedecer à lei, aquela incircuncisão dele estava tornando ele circunciso. E aquele que é fisicamente incircunciso ao cumprir a lei, julgará você que é transgressor da lei. E diz, que é transgressor da lei, apesar de ter o código escrito, que era a Torá, não é? E a circuncisão, era os judeus tinham tanto a circuncisão como a Torá, não tinha? Aí, porque não é judeu quem é por fora, nem é a circuncisão algo feito por fora na carne. Mas judeu é quem é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração, por espírito, e não por um código escrito. O louvor dessa pessoa vem de Deus e não de homens. Curioso, né? Então tá aqui, ele disse, o judeu é aquele que é no íntimo, a sua circuncisão é do coração. Se o coração dele foi circuncidado, já é suficiente. Porque esse aí está disposto a obedecer, a servir a Deus e ser guiado pelo propósito dele. Aí o apóstolo Paulo trabalha o seguinte, no versículo 3:1. Isso mesmo. Ó, qual é a vantagem então do judeu? E qual é o valor da circuncisão? Paulo diz, muito. Em primeiro lugar, foram aos judeus confiadas proclamações sagradas de Deus. Não é verdade? Foram a eles que foram dadas a seus guardiães da palavra. Que interessante, que privilégio, hein? Primeiro foram eles que redigiram os escritos sagrados. Boa noite, Edson. Foram eles que redigiram os escritos sagrados, os 39 livros das escrituras hebraicas, foram eles que foram inspirados a escrever. Então, aos judeus foi confiadas as proclamações sagradas de Deus. Só que só isso que eles tinham vantagem? Não. No capítulo 9, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala, versículo 1 até o versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz, tá? Ó. Ele diz, no versículo 3 a gente consegue entender já. Pois desejaria que eu mesmo fosse separado do Cristo, como um amaldiçoado em favor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne, os israelitas. Ele diz, quem dera que eu fosse amaldiçoado, separado, a favor dos meus irmãos, os israelitas. E aí, Solares, boa noite. Aí olha o que ele diz, a eles, isto é, aos israelitas, pertence a adoção como filhos. Era ele que pertencia, gente. Era eles que seriam adotados como filhos. E eles não quiseram isso. A glória. Quanta glória a nação de Israel recebeu, né? Boa noite a Arnaldo César Coelho. Os pactos. Olha aí. A concessão da lei.
Não foi dada a ele aí a concessão da lei? O serviço sagrado, lembra? No templo ali, todos aqueles rituais que eram feitos, as promessas, a eles pertencem os patriarcas. Que interessante. E deles descende o Cristo, segundo a carne. Olha que privilégio. Eles tinham todos esses privilégios. Era dele que viriam os filhos adotivos por Espírito Santo, tudo isso. Aí ele diz, Deus seja louvado, Deus que está sobre tudo seja louvado para sempre. Amém. Então a nação de Israel tinha recebido todo esse papel, todo esse privilégio. Mas como foi que ele começou a tratar Jeová? Se você analisar, no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 33, 9 e 33. Conforme está escrito, vejam, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem basear nela a sua fé não ficará desapontada. Quem é esse? O Messias. Então Jeová colocou lá isso, uma pedra de tropeço. Serviu de tropeço para eles, porque eles estavam sendo orgulhosos demais e Jeová colocou dentro dele o ser humano mais humilde de todos, Jesus Cristo. E eles, por rejeitarem, não deveriam ser assim. Eles não deveriam ser assim, eles rejeitaram o Messias. A nação de Israel não tinha direito de rejeitar ninguém, nenhum estrangeiro, gente. Muito menos seu irmão, no caso de Jesus. Eles não tinham direito de fazer aquilo que fizeram com Jesus, fizeram por pura maldade. Se vier um estrangeiro, a lei dizia que eles deveriam receber bem, tratar bem o estrangeiro. Mas fizeram. E Jesus era irmão deles, descendeu adorava a Deus da mesma forma que eles. E eles trataram Jesus daquela forma. Era o residente estrangeiro, forasteiro, eles deveriam ser bem tratados. Imagina o irmão dele, que era Jesus. Aí o apóstolo Paulo vai tecer aqui diversos comentários acerca de pessoas das nações que estavam ali já profetizadas para servir a Jeová. Aí no capítulo 10, e o versículo, aqui agora o versículo 21, olha o que foi que Jeová disse, o que o apóstolo Paulo disse, o imigrante, exato, no versículo 21, citando Isaías capítulo 65, que nós vimos, né? Mas ele diz, com respeito a Israel, o dia inteiro estendi a mão a um povo desobediente e obstinado. Então a culpa era de Jeová? Não. Jeová disse assim, eu estendi a mão todo momento. Todo momento. Por causa daquela escolha, o Juliano, da escolha que Jeová fez deles. E Jeová escolhe ele como um povo escolhido, de fato ele era, mas não era para ele se exaltar com relação a isso. Porque a profecia, a promessa de Deus feita a Abraão era de que por meio deles todas as nações da terra seriam abençoadas. Então parece que eles estavam querendo que todas as nações fossem amaldiçoadas. Que tipo de amor era esse? Então eles começaram a se sentir superior. E Jeová disse para ele, ei, eu não escolhi vocês. Eu não escolhi vocês porque vocês são o povo mais numeroso da terra. Porque vocês estão se achando. Vocês nem rei tinham, nem leis tinham. Ó, quando você vai ler, por exemplo, a descrição no livro de Ezequiel sobre a formação da nação de Israel, Israel deveria se humilhar, louvar a Deus pelo favor imerecido que eles tiveram. Eles não poderiam ser tratados, não poderiam se sentir daquela maneira. Pior ainda, eles, além de receber a bondade merecida de Deus, ao se tornar uma nação forte, até um império a nação de Israel se tornou, eles começaram a tratar Jeová com desrespeito. Jeová compara a nação de Israel a adúltera. Agora aí o apóstolo Paulo pergunta assim, ó, no versículo 11, aqui que está a confusão, sem analisar o contexto aqui, né? A pergunta que o apóstolo Paulo diz, então, será que Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Então as pessoas pegam essa parte e dizem, tá vendo? Deus não rejeitou Israel. É verdade. Não foi Deus que rejeitou Israel. Foi Israel que rejeitou Deus. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo está dizendo, quem rejeitou, aqui Paulo está dizendo, olha, Deus fez de tudo, mas Israel não quis.
Deus rejeitou Israel? A quem deu consideração? Não, foi Israel que rejeitou Deus. Por isso que eles foram rejeitados. Aí ele diz, eu, por exemplo, sou descendente de Abraão, sou da tribo de Benjamim. Eu sou israelita, eu sou. E é aqui eu servindo a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7, ele fala que a queda da nação de Israel mostrou-se ser verdadeira, né? A questão da queda de Israel, fez com que pessoas das nações pudessem entrar num pacto. Lembra, até o apóstolo Paulo, ele vai fazer aquela ilustração a partir do capítulo, até do versículo 17, da oliveira brava, né? A oliveira silvestre, né? Você tem a oliveira verdadeira, e que os ramos são comparados ali a próprios indivíduos da nação de Israel, e Jeová iria tirar. Entendeu? Seria tirado. Não, nem todo seguidor de Jesus. Não tem como. É tanto que no primeiro século, os cristãos, e mesmo tendo a esperança celestial, eles não pregavam essa esperança abertamente, porque eles entendiam que para ir para o céu, era Jeová que teria que escolher, não era eles. No primeiro século, a maioria, eles tinham esperança celestial. Mas, por exemplo, existia diversas pessoas que afirmavam um paraíso na terra. Mas então, todo seguidor de Jesus era escolhido para a vida celestial? Não. Eles não propagavam isso, tá? Porque eles entendiam, a pessoa era cristão. Lembra da ocasião, por exemplo, do samaritano? O samaritano, lá no capítulo 19, eles tinham batizado no batismo de João. Até aquele momento, eles não tinham recebido a chamada celestial. Eles não tinham recebido a chamada celestial. Aí no capítulo 19 de Atos, tá, gente? Depois que eles receberam o Espírito Santo, é que eles recebem a chamada celestial. Então, não. Nem todo seguidor de Jesus tem esperança celestial. Só quem recebe um novo nascimento. E é um número limitado, tá? É tanto que na carta aos Hebreus, capítulo 1, no capítulo 2, versículo 5, o escritor aos Hebreus disse que no primeiro século, os próprios cristãos falavam de uma futura terra habitada. Ele disse, não foi a anjo que Deus sujeitou a futura terra habitada da qual nós estamos falando. Ele diz, nós estamos falando. Quem estava falando? Os hebreus, ou seja, os cristãos primitivos. Os primeiros cristãos pregavam que haveria um paraíso na terra. Entenderam? Então, todo seguidor que no primeiro que aceitava era ungido? Não. Jeová quem decidia se a pessoa ia ser ungida ou não. Não era aleatório, E além do mais, tá, gente? A unção, a chamada celestial é um selo. Tá? Ele é um selo, tá? Ele é selado, é chamado, mas aquela chamada celestial só se torna concreta quando eles mostram fiéis até a morte. Entenderam? Se eles se mostrar fiéis até a morte, então aí sim, mas é apenas um convite. É tanto que, por exemplo, cristãos no primeiro século perderam a sua chamada celestial. Eles perderam. Entende? Então tem que perseverar até o fim para ser salvo, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Não. Senão Jesus não teria dito, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Aí, olha só. Então o apóstolo Paulo faz essa alusão aqui, ó. Ele fala da oliveira, né? Silvestre, da oliveira brava, e diz que os ramos seriam retirados dessas oliveiras. E seriam enxertados ramos de oliveira brava. Seria enxertado, ou seja, não faz parte da oliveira. Quem são esses? Os gentios, pessoas das nações, que são a maioria. Que são a maioria. Então, lá no Apocalipse, você já tem ali a revelação, né? Apocalipse em grego é a revelação, é tirar o manto. Você tem pormenores. Entendeu?
O batismo não é totalmente salvação? Não, não é totalmente salvação. Tem que se perseverar até o fim para ser salvo. Nem a circuncisão no passado era como um batismo, era um símbolo de dedicação a Deus. Mas lembra o que o apóstolo Paulo falou? Que nós vimos agora há pouco? Que é que adianta ter o símbolo da circuncisão e ser desobediente? Então, o que é que adianta você ser dedicado a Deus e não cumprir, não viver a altura da sua dedicação? Entendeu? Ah, você que tem que dizer para nós, Chuchu. Você já se dedicou a Jeová, você tem que se dedicar e se batizar. Isso é importante, fazer isso. Porque isso acontece, né? Porque é um requisito cristão. Mas sim, olha só. No primeiro século, o escritor aos Hebreus falou sobre isso. Ele falou da futura terra habitada, da qual os primeiros cristãos estavam falando. Então, olha só, por mais que eles tivessem recebido a recompensa celestial, ou a recompensa não, o convite da chamada celestial, eles não propagavam essa esperança abertamente. É tanto que quando Jesus esteve na terra, quando Jesus disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Lembra dessa ocasião? As pessoas pegam essa citação de Jesus e gritam na praça pública, como se Jesus estivesse gritando isso na praça pública. Interessante, né? Interessante, né? Então, olha que as pessoas pegam essa citação e acham que Jesus estava publicando isso na praça. Ei, gente, você já viu alguém alguma vez na Bíblia Jesus falando isso na praça pública? Ok, coração valente, obrigado pelo seu. Tá. É engraçado que. Ah, ok, querido, tá certo. É a sua esperança. Tá ok. Obrigado pelo seu comentário, tá? Mas é isso que as pessoas fazem. Ó, veja só. Num livro de João, capítulo 14, Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Mas aonde na Bíblia Jesus pregou isso abertamente em praça pública? Aonde? Não tem, gente. É tanto que os primeiros seguidores de Jesus nem entenderam que o Cristo tinha que morrer. Quando Jesus está ali na ceia, o que é que acontece? Alguém disse assim, Jesus, para onde o senhor está indo? Nós não sabemos o caminho. Ué, Jesus estava falando que estava para retornar para Deus, o Pai. Para onde o senhor vai? Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele disse? Então, mostrando claramente que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, não compreendiam nada da esperança celestial, gente. Essa ideia, fantasiosa, que as religiões colocaram na sua cabeça. Aí vocês acham que só pode ser feliz, de verdade, se vocês forem para o céu. Isso é um absurdo. O que é que vocês vão fazer no céu? Ah, nós vamos cantar. Não se canta daqui da terra não, gente? Ah, o que é que eu vou fazer no céu? Servir a Deus. Vocês não servem a Deus aqui na terra não, gente? As pessoas acham que para ser feliz de verdade é preciso estar no céu. Quem disse isso para vocês? Os que vão para o céu não é porque serão os únicos salvos. Os que vão para os céus não é porque são os únicos que vão ter felicidade. Para um pouco e pensem, tá? Ó. Quem estava no céu abandonaram a sua moradia correta. Interessante, né? Olha só, para um pouco para pensar. Quem estava no céu, tinha seres que estavam vivendo no céu, mas eles eram presunçosos. Eles eram presunçosos. Muito presunçosos. Aí eles abandonaram o céu. E agora? Então note, a felicidade está em ir para o céu? Não.
Não, não tá. É isso, coração valente. Infelizmente é isso que colocaram na sua cabeça. Ó, então, mas abandonaram os céus, o coração valente, vieram para a terra. E aí? Então é o lugar que define se você vai ser fiel a Deus ou não? Então, meu querido, você está colocando no seu coração uma esperança que não cabe a você decidir. Mas quiseram voltar para onde? Para o céu? Não, querido, eles só voltaram para o céu porque foi por causa do dilúvio. Justamente isso. Se Jeová não tivesse trago o dilúvio, eles não teriam voltado para o céu. Olha só, eles só abandonaram a terra por causa do dilúvio. Por isso que Jeová traz um dilúvio, não só tem que ser global. Mas não importa. O ponto é que se Jeová não tivesse trago o dilúvio, ele estaria aqui até hoje. E o ponto é, eles abandonaram ou não abandonaram o céu? Então, que informação é essa que passaram para você? Que para você ser feliz de verdade, você precisa estar no céu. E aí, Rodson? É isso mesmo, Rodson? Não, é a minha esperança e eu quero viver na terra. Sou tão feliz aqui comendo meu cuscuzinho, Roberto. Não é bom, não? Agora acho interessante isso aqui que ele falou, ó. Que eles não voltaram porque Deus não deixou. Então aqui ele está separando duas classes de expulsão, né? Duas expulsões, aliás, dois eventos. Se Deus não deixou eles voltar lá, que foram expulsos esses anjos rebeldes lá no tempo de Jó. E lá em Apocalipse fala que uma terça parte do céu foram expulsos. Como é que pode? Ô Rodson, é interessante. Mas mesmo assim, o ponto não é esse. Sim, eu tô falando em cima desse ponto que ele falou, entendeu? Não tem como. Ele faz uma cortina de fumaça justamente para isso. Para você se desviar do ponto central. Ninguém está falando que eles voltaram. Eles não voltaram porque quiseram voltar, porque foram obrigados. Foram obrigados. O ponto é esse. Não tinha morrido todo junto. Exato. O ponto não é que eles quiseram voltar, querido. É fake. O texto diz que eles abandonaram a sua morada no céu. Eles abandonaram. Não estavam satisfeitos, né? Por isso que abandonaram. Pois é. Quando chegar lá no céu, aí vamos supor que você, o coração valente, que é descontente, vamos lá. Eu quero ir pro céu, a terra é muito ruim de viver. Não, eu gosto daquela de terra. Quem gosta de terra é testemunho de Jeová, quem gosta é São Google. Aí chega lá no céu e você, rapaz, o céu não é como eu pensava, não. Ô Jeová, eu quero voltar pra terra agora, e agora? Mas, Roberto, só, essa afirmação de dizer que de terra, né, como você bem colocou aí, é só testemunho de Jeová mesmo, é? Claro que não, né? Aqui vai ser só fogo. Pera aí que eu vou te mostrar, coração valente, vai ser só fogo. Só abrir aqui, aí tu me explica uma coisa que eu vou te mostrar aqui, tá? Só abrir aqui a Bíblia aqui. Não, nem compensa, Rodson, mas... Ele vai citar João, João, Mostra pra ele. Não. É porque o coração valente é igual o Valmir. Você conhece o Valmir? Sim. Conhece o Valmir? É igualzinho a ele. Não vale. O coração ficou insensível. Para ele foi ensinado, doutrinado dessa maneira, e não tem nada que tire da cabeça dele. É uma pena, né, rapaz? É pior, viu, Roberto? Chama teimosia. A gente pode, por exemplo, pegar aqui e mostrar diversos textos. Mesmo os comentários da igreja dele. Ainda assim, ele não vai aceitar. Zaqueu! Eu vou mostrar aqui, Roberto, justamente isso. Comentários da igreja dele. Boa noite. Mas aí vai servir para... Roberto, os irmãos aí presentes.
Eu já mostrei pra ele já, mas pode mostrar, Rods. Pode Tá mostrar. ouvindo? Eu tô falando pra ele, tá? Tô ouvindo aqui, Zaqueu. Estamos ouvindo. Vai, Rods, pode mostrar, Então, Rods. Eu Roberto, tô as tá falando. pessoas esquecem. Deixa eu usar aqui o terminal. O Roberto e os demais. Sim. Isso que as pessoas esquecem que vão fazer no céu, elas acham que vão lá para o céu para cantar, para louvar a Deus, mas quem vai para o céu vai para trabalhar, em favor dos bons estar na terra. Não é para lá para louvar a Deus, para cantar como eles falam, não. Esperança é a mesma atitude que Jesus Cristo tem, é de servir, não de ser servido. E que eles vão servir a humanidade. Entendeu? É isso que eles não raciocinam. Os que vão para o céu vão ter a esperança de quê? Vão ser reis, juízes, sacerdotes, vão ser como governantes. O que é que os governantes humanos, se fossem justos, fariam? Eles governariam em favor da humanidade. Então, quem vai para o céu tem que ter essa atitude de Jesus. Jesus chama de para ser servido, mas para servir. Entendeu? As pessoas não raciocinam dessa maneira. Elas não têm essa mentalidade. Pois é. Mas olha só, vai, Rodson. Ele já mudou de assunto. Vai, Rodson. Mas aqui vai servir para quem está na live, né? E não conhece o que a própria. Os próprios evangélicos, né? Eles ensinam. Me bota na tela grande, Roberto, por favor. Veja só, aqui ó, é a Bíblia. Não, é aqui, é essa aqui. Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês o que fala em Apocalipse 24, ó. Fala sobre o reinado milenário de Cristo. Aqui fala sobre os tronos, né? E assentar-se sobre eles, mas o que interessa pra gente aqui é isso aqui, ó. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí aqui ele vai dar 10 pontos, tá? De como vai ser esse reinado milenar. Ó, este reino de 1000 anos, de Cristo por 1000 anos, é às vezes chamado o milênio, termo de origem latina que significa 1000 anos. As características desse reino são as seguintes, ele vai dar 10 características. A primeira, foi predito no Antigo Testamento. Tá aqui os textos, quem quiser dar uma conferida. Tá? Segunda característica, Satanás estará preso. Aqui ele pede para ver, ó, o versículo 2 e 3 desse capítulo aqui. Terceiro, do reino milenal de Cristo participarão os salvos da igreja e possivelmente os santos ressurretos do Antigo Testamento e os santos mártires da tribulação. Quarto ponto, o povo do milênio a ser governado por Cristo consistirá dos que permanecerem fiéis a Ele durante a tribulação e até a sua vinda, e dos que nascerem durante o milênio. Opa, então vai ter pessoas que vão morar durante o milênio de Cristo na Terra e vão nascer durante esse reinado, né? Aí o quinto ponto, nenhum inconverso entrará nesse reino. Sexto ponto, aqueles que reinarem com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão Israel e as demais nações. Pelo que eu estou percebendo aqui, não é só papo de testemunho de Jeová não, que fala sobre governo na terra não, né? A terra, né? Sétimo ponto, haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em todo o quê? Terra. Vamos aqui para o oitavo ponto. A natureza será restaurada à sua condição original, de ordem, perfeição e beleza. Essa condição original aqui não é aquela que Jeová colocou Adão e Eva, não? A restaurada ser o paraíso, como Jeová fez? Me parece que sim. Vamos ver aqui o 9. Todos que optarem pela senda da impiedade, da rebelião e da desobediência serão castigados. No fim dos 1000 anos, o reino será entregue ao Pai, por Jesus. Olha só aquele texto lá que a gente leu. Então começará o reino final.
eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro. Então veja, não é só a gente que ensina que durante o reinado milenar de Cristo terão pessoas vivendo aqui na Terra, não. Infelizmente, os líderes religiosos não informam isso aqui, ó, ao pessoal, não. 10 Tá vendo, características Robson? desse reino. Tá vendo o que o Logo comentou? Não vale a pena, cara. Já entrou, já colocaram na cabeça dele. Coração Valente, o que acontece é assim, ó. Nem sei o teu nome. As pessoas colocaram algo na sua cabeça e você não está disposto a reexaminar isso. É uma pena, porque quem agia nesse ponto de vista, essas firmas religiosas não nos representam. Como assim não representa? Você é de qual denominação, ou Coração Valente? Você é de qual religião, qual denominação você é? Tá vendo como é que é as coisas? Querido, olha, para um pouco para pensar. A única religião que tem membros que afirmam que vão viver para sempre no paraíso na terra são as Testemunhas de Jeová. A única religião cristã que existe membro, que levanta a mão assim, que bate no peito de orgulho, dizer que tem esperança de viver na terra, são as Testemunhas de Jeová. Não. A Adventista diz que vai para o céu, querido. Tá? Pergunta a qualquer Adventista se ele não ensina isso. Não E eles conhece os dizem que ensinos. o próprio Jeová e Jesus vão morar aqui na Terra. Isso foi o Exato. pastor adventista lá, o Diego lá que falou. Eu tenho um print e tudo ainda salvo disso, cara. Eles Não, falam que vai ele subir, né? E ele não depois sabe o que voltar, diz. né? Eles falam que vai subir, depois volta com a Nova Jerusalém, né? Isso, verdade. Eles ensinam isso. Eles dizem que passa 1000 anos no céu. Olha, o Testemunho de Jeová não ensina isso, o Coração Valente. Pensa igual a gente. Uau, que semelhança. Os Adventistas do sétimo Eu dia acho, ensinam. eu acho interessante que eles dizem que Jeová e Jesus vão morar na Terra, baseado em Apocalipse 21, não é? Que Que até, descerá, né? mas veja só. Deixa eu ler aqui do 21, do 1 ao 3, e vamos ver. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa e a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora o 3. E ouvi, essas palavras aqui eu não tenho que ir no dicionário. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora me mostra aqui no texto onde é que tem dizendo que Jeová e Jesus descem. Que até agora, nesse texto que eu li aqui, eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém descendo, e a tenda de Deus. Onde é que tem dizendo aqui Não. que Jeová e Jesus descem? Fica nesse texto aí, Rods. Fica nesse texto aí. Aí diz que a Nova Jerusalém desce do céu mesmo. É isso? Ó, aqui diz assim, ó. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Adereçada O Coração como uma Valente. O Coração esposa. Valente. O Coração Valente. Coração Valente. Coração Valente. Essa Nova Jerusalém desce para onde, Coração Valente? Só responde essa pergunta aí, pelo amor de Deus. Responda uma pergunta na vida, vai. Uma pergunta. Essa Nova Jerusalém desce da onde? Para onde? Ela vai descer sobre aonde? Vai. Explica pra gente. Só responde só essa pergunta uma vez na vida, Coração Valente. Sim, ele desce com Cristo. Desce para onde, querido? Vai, responde a pergunta. Eu não perguntei com quem ela desce. Perguntei para onde ela desce. Desce nas nuvens. Para onde? Ele entendeu, Roberto. Ele está se fazendo aí, ó. Ele já entendeu a tua pergunta. Desce para onde, Coração Valente? Entre os homens. E os homens estão na onde? No fogo, é? Conforme você falou que vai ser fogo. Interessante que ele diz que Jesus desce. Tá vendo que Jesus desce.
O que é que as igrejas Não, fazem com a mente do ser humano? Mas, Roberto, eu Desce. ainda não vi aqui, ó. Eu não vi dizer que Leva Deus e isso, Jesus Só um descia, minuto, não. leva tudo Ô, queimado. Robson, só um minuto, Robson. Desce e leva. Querido, aí é depois dos 1000 anos. Desce e leva. Aí é depois de 1000 Não, não, anos. aí não. Meu Deus. Não tá falando da Magedon, não, moço. Jeová Deus. Aqui, ó, como eu li agora há pouco, no 20, no capítulo 20 aqui mostra, né, que Satanás vai ser destruído e tal. Depois de tudo, acontece isso aqui, ó, que vem no 21. Não é durante o 20, é no 21, já terminou tudo. Não, Leon, exatamente. Você não se surpreenda, mas nós estamos vivendo num mundo em que o nível de escuridão espiritual chega a este nível mesmo. Chega, chega. Pode ter certeza, existem pessoas que nem um coração valente, que não tem nenhuma mudada no coração. Coração valente, eu vou te dar uma explicação, talvez você não aceite, mas serve aqui para muitas pessoas aqui na live, tá? Serve, ó. Aqui no livro de Isaías, o profeta, fala de uma cidade chamada Edom. Olha só. Os ETs existem, tá? Existe, querida, a gente sabe disso. A dia e noite não vai ter descanso. Vocês não lêem. Isso, eu vou ler para vocês aqui, para você aqui agorinha. Esse texto aí. Ah, se esse, o Melo, se aqueles alienígenas aparecer aqui, os humanos vão comer assado, filha. Ah, o René, Ai, bora, René. ó, vamos lá, o coração valente. Aqui no livro do profeta Isaías, tem um detalhe interessante. Acho que você não consegue ler. Acho que você lê um texto, dois textos da Bíblia e tem muita dificuldade de fazer isso, né? Ó, aqui no livro de Isaías, eu quero para eles vir mesmo. Ah, tá. Deixa eles virem, ó. Deixa eles virem, ué. Vou silenciar o René aqui que tá fazendo barulho, viu? Subisse herege também aqui, velho. Tá, vamos lá. Isaías, deixa eu me Herege concentrar aqui. pernambucano. Não, em Pernambuco não tem herege, tá? Vai ser essa. Pernambuco não tem herege. O coração valente, olha que interessante. No capítulo 34 de Isaías, Jeová ele iria destruir. Destruiu, né? Fala, René, antes que teu celular descarregue. Dá boa noite, pelo menos. Ele, Tá, bicho? pelo menos, tá ativou o som. Tá silenciado o teu áudio. Ei, boa noite a todos aí. Boa noite, O René. maior Tudo jóia? herege aqui da live, o Rodson, né? Pior de todos. Diz que no Ceará, diz que dá de caixa, viu? O Jefferson também é herege. Boa noite, Ney. Obrigado lá pela Bíblia lá que você me mostrou lá. Tô usando, viu? Olha, é sempre um prazer divulgar verdades. Para mim é uma satisfação. Então acho que ele já foi embora, mas deixa eu aproveitar. Gente, olha só que interessante. Aqui no livro de Isaías, capítulo 33, o versículo 9 diz assim, ó, aqui é uma referência a Edom, tá? Jeová estava decidido a destruir a cidade de Edom. Olha como a cidade iria ficar. Presta atenção, tá? Suas correntes de água se transformarão em piche. Olha só. Seu pó em enxofre. Sua terra se tornará como piche ardente. Sabe o que é piche, né? Não se apagará nem de dia nem de noite. Oxente, coração valente. Peraí.
A cidade de Edom iria arder com fogo de dia e de noite, e a fumaça dela continuará a subir para sempre. Você já viu lá no Oriente Médio alguma fumaça subindo dia e noite para todo sempre? Oi? Tem alguma cidade lá no Oriente Médio que queima dia e noite para todo sempre? E a fumaça dela é? Fala JPM, tudo bem? O coração valente? Que Jeová abençoe a nós todos, meu querido. Oi? Oi, coração valente. A cidade de Edom, a fumaça dela tá subindo para todo sempre? Responde isso, querido. Vai, então. Entrei nessa live agora. Agora, Em Apocalipse 20:10 é a mesma linguagem lá para falar de destruição, e a pessoa quer usar isso para falar, você vai ficar aqui para sempre, ó, a morte vai ficar lá também, a morte vai ser queimada, o diabo vai ser queimado, né? Todo mundo que tá lá vai ser queimado, ué. Vai ser castigado, né? Engraçado, cara. Eles colocam Satanás como vamos colocar assim, agente de Jeová, né? Ele trabalha para Jeová. Os bons é meu, os ruins é seu, tá? Os maus você vai queimar e os bons vou levar pro céu. E para sempre ainda, né? Tem uns que falam que é para sempre, ainda tem uns que concorda que o diabo vai ser destruído uma hora, né? Tem uns ainda que falam, quando a morte for destruída e tal, aí também o diabo vai ser destruído, mas que eles vão sofrer, eles vão. Aí entra nessa contradição doida aí. Não consegue entender um versículo da Bíblia. ô Roberto, Oi. eu entrei agora, tô aqui flutuando, né? O barco andando, né? A Terra será um paraíso. É esse o tema aqui? Como é que tá a situação? Para eu entender É, boa a noite, André. dinâmica aqui da conversa. Nós estávamos falando, por exemplo, sobre os que irão reinar com Cristo nos céus. Aí o coração valente ele veio com a informação de que a terra vai ser queimada. Aí nós estamos explicando para ele que não, que a Bíblia usa figura de linguagem para descrever a destruição dos maus. Mas Esse o coração valente, ele tá na live? Ele está aqui na rolagem. Tá na rolagem. Sobe ele. Mas é mais fácil ele ser ungido para ir para o céu do que ele querer subir na minha live. Ô Roberto, uma vez eu perguntei pro Dielso, sei lá, no grupo lá, eu falei assim, os animais, né? O que vai acontecer com os animais aqui de Isaías aqui, ó, que o vai comer com palha e tal. Eles vão pro céu também? Ele fala, os animais eu não sei. Vai reservar uma salvação pra eles, lá que daí fez o da Arca de Noé, mas eles vão ser salvos. Eu fiquei, ué, mas a Bíblia não ensina isso não. Não fala que vai salvar eles em um lugar. O interessante é que o coração valente aí, ó, ele fala que a terra vai ser destruída. Se baseia naquele texto de Pedro, né? Fala que os céus e a terra, mas ele esquece do céu ali, não esquece ele? Ali também diz que fala que o céu vai ser destruído. Por que ele não fala que o céu vai ser destruído? O local de morada de Jeová. Aí a gente dá uma explicação com total coerência em dizer que a terra ali se refere às pessoas e os céus os governos, né? Que ali vai ter um novo governo e uma nova sociedade justa. Você será governado, como eu li aqui agora há pouco, no reinado milenar de Cristo. Aí, como é que a gente prova isso? Que os céus e a terra não são literais, mas representam governos e a humanidade. Simples, Isaías 1:2. Isaías 1:2 diz assim, ó: ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor, aqui eu estou lendo aqui numa King James, tem falado. Aí eu te pergunto, Renê, Roberto, os céus escutam e a terra também?
Como é que ele pode aplicar aqui esse texto na forma literal? Ou aqui, quando esse texto é falado, ele está representando, está sendo direcionado a alguém. Porque a terra não tem ouvido e nem os céus. Não é mais coerente a gente dizer que ali são pessoas, como quando é a terra, né, a sociedade, e os céus Aí, são os governos? o Coração Valente está dizendo aqui que nós estamos fritos por estarmos aqui na Terra, né? E no céu, o Coração Valente diz que vai ser queimado também. Não vai estar tostado, não? Vai estar frito também. E tu vai pro fogo também, querido, é pro céu. Eu acho que o contexto ali derruba tudo isso. Fala que os rios de Noé foi destruído também. E só 8 pessoas foram salvas. Acho que no capítulo anterior, que fala, né, no 2, né? 2 Pedro 2, né? No 3 fala isso e no 2 fala sobre os rios de Noé. E o mundo O foi coração destruído. valente, ô Jefferson, desculpa Jefferson, rapidinho. O coração valente, só que o termo lá não tá céu, tá céus, tá no plural, querido. E não, nem adianta você, muito bem, acabou de se perder. 3 céus, beleza, mas lá tá no plural, os céus que agora existem. Os céus. Então todos os céus ali vão ser queimados de acordo com a tua interpretação literal. Continua, Jefferson. Exato. É legal. Eu gosto do Esse texto contexto aqui, ó. ali. Pode falar, Deixa eu só Rod. ler o texto aqui. O texto aqui, ó. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí, não, os céus não, que vão tacar fogo no céu agora, é? Eu posso pegar o que ele falou aqui, ó. Não só o céu que nós vê, mas se for levar literalmente, Jesus falou que o sol ia escurecer e as estrelas, né? Acho que é Mateus 24, né? 24. Falando sobre acima do céu os fenômenos também, né? Então dá a entender que é mais do que esse céu, se fosse levar em sentido literal, né? Como ele quer trazer. Que nesse céu não Mas tem estrela. é isso, o Nesse Jefferson. céu não tem estrela para cair. Dá pena, sabe? Realmente dá pena de pessoas assim como o Coração Valente. Porque para ele tem alguns textos da Bíblia selecionado, não analisa a Bíblia como um todo, o contexto geral das Escrituras é ignorado, o propósito de Deus para a humanidade é descartado, é desprezado, é jogado fora, é pisado, sabe? E ele não analisa, ele aprendeu apenas a trilhar aquilo que a igreja ensinou para ele. Então é difícil tentar tirar. Embora o apóstolo Paulo disse que é possível demolir raciocínio fortemente entrincheirado, só podemos fazer isso quando uma pessoa ela é humilde no coração. Por isso que Jesus disse: eu te louvo publicamente, Senhor Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondesses essas coisas dos sábios e dos intelectuais e revelaste aos humildes, aos pequeninos. Entendeu? Mas a pessoa como Coração Valente, ela aprendeu assim. O pastor ensinou para ele apenas o texto que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai repetir isso até o fim da vida. Entende? É uma pena que ele, assim, alguns textos, a gente consegue decorar os textos, né, que eles tanto recitam, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, a terra vai ser queimada, isola expressões do texto sem analisar o contexto. É uma pena, Coração Valente. Eu realmente sinto muita pena de você, sabe? Tem muito que era como você, mas decidiu abrir os olhos e ser humilde. É uma pena que você pensa assim. Mas tudo bem, tudo bem. Mas eu agradeço por você tirar seu tempo, por estar aqui na minha live. Eu sou realmente feliz por isso. Entendeu? Isso ainda mostra que no fundo, você ainda tem um certo desejo de aprender, porque afinal de contas tem milhares de lives aí,
E você preferiu aqui estar na minha. Acho que faz 1 hora que você está aqui conversando com a gente. E eu realmente agradeço de coração. É uma pena que você não consiga subir aqui para a gente conversar. Ô coração valente, você pode ler pra gente aí Isaías 45:18? Renê, na mensagem ali em cima, ele falou que no Novo Testamento não falava sobre vida na terra. Aproveita e mostra para ele depois. No Novo Testamento? Ali em cima, ele falou que no Novo Testamento não ensina. Mateus 5,5 fala o quê? Apocalipse 21:4. Os mansos herdarão os céus. É porque errou ali na grafia, sabe? Mateus 5,5, Jesus, o próprio Jesus fala. Então, Não, como é os que não mansos tem? herdarão os céus. 6, Mansos 9, herdarão o 10, céu. né? Ganha o teu reino. Exato. A nova Jerusalém Ô, sobe para o céu da parte de Deus. Roberto e os irmãos, quando Ela eles tá aqui, falam irmão. lá, tinha caído minha internet aqui. Aí quando fala lá no texto lá que céus e terra que agora estão sendo reservados para o fogo, aí diz que é dos homens ímpios. Aí você pergunta, no céu existe homem ímpio ou é só na terra que existe homem ímpio? Não raciocina, né? No céu não existe homem ímpio, então onde é? É na terra. Quem são os céus da terra? São os governantes que estão acima e a sociedade humana é a terra, que são governados, né? Complicado, viu, Roberto? Fala, Boa Arnaldo noite. César Coelho. Oi, e aí? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês assim, ó. O coração valente, eu já falei isso pra ele aí, ele é valente na ignorância, viu? Porque, gente, ele é muito confuso assim, ele tem umas ideias ilógicas, né? Ele também não segue um raciocínio lógico, entendeu? Então, assim, ajudar pessoas como ele é muito difícil. Mas quem sabe um dia, né? Agora, assim, ó, ele ele tem a convicção dele, nós precisamos respeitar. O que a gente precisa agora é só respeitar. Infelizmente, ele parece ser uma boa pessoa, ele, do jeito que ele falou aí, ele não desrespeitou a gente também, hora nenhuma. Porém, assim, se ele não tiver humildade para poder aceitar as orientações que a Bíblia dá, que vocês, né, tá passando nessa live aqui, não tem como ele aprender. Aí, meu amigo, a ignorância dele é muito grande, entendeu? Então, assim, é muito difícil ajudar pessoas assim. Então, assim, o conselho que eu dou para ele é, coração valente, rapaz, seja mais humilde, né? Queira aprender. E você tem muitas informações assim desconexas, ilógicas, sabe? Então, vai ser difícil de você aprender, cara. Muito difícil. Mas eu também tenho muita pena dele, né? Porque ele é uma pessoa, parece uma pessoa boa. É aquilo que Paulo disse, né? Diz que eles têm zelo, mas infelizmente não segundo o conhecimento de Jeová. E se não tiver humildade para aprender de Jeová, não vai conseguir nunca. Obrigado pela oportunidade. É interessante esse comentário dele aqui, ó. Aqui diz que a gente põe palavras na Bíblia. Não pode. Ô, coração valente, e aqueles que removem mais de 7.000 palavras na Bíblia, pode? Responde aí pra nós. Não pode, né? 7 mil, Por que né, removeram Rodson? Mais de 7.000 vezes o nome, né? isso? O nome divino, né? Por que removeram mais de 7.000 vezes o nome de Deus, ô coração valente? Pode remover. Na concepção dele. Não, ele botou aqui que não pode, ó. Agora ele responde. Agora, por que removeram? Mais de 7.000 vezes nessas Bíblias aí da cristandade, o nome de Deus, e o nome de Deus está lá. Por que foi removido, o coração valente? Mais de 7.000 vezes? Dá um toque aí para nós. Ele não vai responder. Não tem como. E a gente está querendo te ajudar, hein, coração valente? O coração Olha, valente, eu ele é pedi- tão valente que ele não tem nem coragem de subir aí na live para poder conversar. Eu
rindo muito aqui, gente. É complicado, viu? Diz que a terra vai ser queimada. Vai ser queimada por quanto tempo? Para sempre? É isso? Cara, é difícil. Meu Deus do céu. Você ele começava logo na casa dele. Já ia ser queimada, queimava logo os móveis, tudo. Tem que ter um monte de anjo Ajudava lá, Deus, que nem né? nas fornalhas lá, né? Pra a gente não ser queimado, né? Que nós vai estar permanecendo aqui na Pergunta, terra e com fogo, né? pergunta a ele aí qual foi o pecado que a terra cometeu para ser queimada? Qual foi o pecado que a terra cometeu para ser queimada? É Ele isso não aí, responde não, isso mano. aí ele não entende, porque ele Vai, vamos lá, entende. vamos lá. A forma como ele entende é literal, né? Todo o O planeta Coração Terra Valente, vai responda a tocar pergunta. fogo. Coração Valente, responda a pergunta do Zaqueu. Essa foi uma pergunta muito boa. Qual foi o pecado que a terra cometeu para ser punida? Vai, diz aí pra gente. Eu não consigo compreender. Na verdade, eu compreendo, né? Eu entendo que isso é imputado nas pessoas. Não, essa não foi a pergunta. Nós estamos perguntando não que Adão é um homem. Nós estamos falando do planeta Terra. Qual foi o pecado que o planeta Terra cometeu para ser punido, ser destruído, queimado? Vai aí, diga aí. Até entendo, porque é implantado nas pessoas essa ideia, né, da Terra ser algo horrível, né? E estranho porque assim, ó, quando você olha para a Bíblia diz que todo o presente perfeito desce de quem, gente? Eu vou ler aqui, tá, Coração Valente, já que você não responde. Ó, aqui no livro do discípulo, o discípulo Tiago escreveu essas palavras aqui, ó. Olha que belas palavras do discípulo Tiago. Olha só. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, presta atenção. Não, então, nós perguntamos sobre o planeta Terra. Qual foi o pecado que o planeta Terra cometeu para ser queimado? É isso que nós perguntamos. Nós não perguntamos sobre Adão, querido. É um subterfúgio, desculpa, mas tudo bem. O texto diz assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, ou presente, tá? Toda boa dádiva, todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestiais, o qual não muda com as sombras inconstantes. Que disse que todo presente perfeito vem de Deus. Todo presente perfeito vem de Deus. E olha o que aparece aqui, rapaz, nos Salmos. Olha que interessante, diz que todo presente perfeito vem de Deus. Agora, olha que curioso, Coração Valente. Aqui no livro do Salmo 115, o versículo 16 diz assim. Ô, Coração Valente, tá vendo que você não respondeu uma pergunta? Olha assim, Coração Valente, olha o que diz, olha. Lembra, Tiago capítulo 1, 17 diz que todo presente perfeito desce de Deus. E aqui no Salmo 115, versículo 16 diz assim, ó, o céu lhes pertence a Jeová, que é uma forma de representar o tetragrama sagrado, Yod, He, Vav, He, tá? Os céus pertencem a Jeová, mas a terra, a palavra Eretz em hebraico aqui, tá? Mas a terra é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz. Haaretz. A palavra aparece aqui, haaretz. Mas a terra ele deu, o verbo Natan, ele deu aos filhos dos homens. E aí, Coração Valente, a Bíblia diz que todo presente perfeito vem de Deus. E aqui diz que a terra foi nos dado como um presente. Oi? Vou explicar, Roberto, Nossa, no lugar dele, ó. Vou explicar. Espi. A terra é um presente nossa, perfeito. Richard. Pô, só como você Horrível. leu aí, né?
E aí o que é que acontece? A terra perfeita, um presente de Jeová, Adão pecou, a terra é inocente e a terra agora vai pagar pelo pecado de Adão. Rapaz, Pois é. me deixa, me tá doido, né? Fora. É incrível. Não, A e olha que ignorância dele é interessante. incrível, cara. É incrível a ignorância dele. Misericórdia. Olha só que interessante. A terra ele deu aos filhos dos homens. Mas olha que interessante. Isso mesmo, Paulo Teixeira, é um bom texto. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Aqui no livro de. Na carta de João. Ô Richard, tu deve estar lendo os livros de Ellen White, não?